Nessa aula, nós vamos falar sobre as regras na hora da identificação correta do movimento topo-fundo. Primeiramente, vocês precisam entender que muitas vezes, antes do preço iniciar a tendência, ele está consolidado, né? Então, ele acaba fazendo ali vários topos, né? E aí, depois, ele dá aquele start e começa a cair, certo? E aí, aqui embaixo, ele pode fazer novamente novos fundos, né? E a regra principal para a gente identificar todo esse movimento, o início, o fim, é o seguinte. Quando você tem vários topos aqui em cima, na hora de você iniciar a marcação do início da tendência, você vai marcar do início aqui, ó. Qual o topo que deu início para você? Se você tem 3 topos mais ou menos na mesma direção, qual o topo que foi o último topo antes do início da queda? Este aqui, ó. Ele que deu start na queda. Depois que fez ele, o preço começou a cair efetivamente. Então, ali vai ser o seu início. Então, você vai descartar esses 2 topos aqui de trás, tá? E vai fazer sua barra vertical aqui para o estudo. Assim como lá embaixo, quando ele faz mais de um fundo, ó. Você também vai considerar, né? Você vai considerar esse último apenas, tá? Você vai descartar a consolidação. Porque na hora que a gente identifica nosso movimento topo-fundo, a gente vai estar, a princípio, descartando qualquer tipo de consolidação que ocorra ali, tá, pessoal? Então, você vai sempre prezar por pegar o último movimento aqui, tá? Assim como aqui o primeiro topinho antes de cair. E a mesma coisa subindo, tá? Quando você tem vários fundinhos aqui, ó, e começa a subir, ó, você vai estar considerando sempre aqui, ó, o início. Qual foi o fundinho que deu start no início da alta? Esse aqui. Então, esse aqui é o seu movimento. Você bota a barra vertical aqui para a gente começar a estudar. E, ó, assim. E assim é com esse final. O final aqui, ó, tem vários topos. Você vai pegar o seu último topinho aqui. E aí, gente, a gente precisa ver ainda outro detalhe, outra regrinha. Além de ter topos, né, e fundos na mesma região, a gente pode ter o seguinte, né, acontecendo. Às vezes, a gente tem uma alta, por exemplo, ó, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. Em seguida, ele faz o topo e ele vai, ó, e volta, e faz o mais alto um pouquinho, e volta, olha só. E fica assim. Aí você fala, Maria, mas esse topo aqui, ó, foi mais alto, né? Tô confusa. E aí, o que você precisa pensar? Olha só, a gente tem esse último topo. Você vai fazer uma linhazinha aqui e vai verificar. Ó. Logo após esse topo, o preço ele consolidou? Ele ficou agarrado indo e vindo? Ou ele realmente fez mais uma linha de tendência, foi embora? Né? O que ele fez ali? E aí você vai verificar que neste caso aqui, ó, ele ficou simplesmente indo e vindo, ó. Ele rompe um pouquinho, volta, e ultrapassa um pouquinho, volta. Nesse caso, gente, eu preciso que vocês... É a mesma ideia. Descartem a consolidação. Você vai ficar com esse último topinho gerado aqui, fazer a barra vertical, de forma que ele esteja dentro da barra e a consolidação não. Então, o nosso objetivo, na hora da identificação do movimento topo-fundo, é descartar a consolidação, tá? Ficar com o último movimento, tá bom, gente? Então, são essas as regrinhas, né? Descartem qualquer tipo de consolidação, tá? E pode ocorrer ainda mais um caso aqui, vamos lá. Pode ocorrer de você ter um fundo, né? E aí depois você tem um fundo mais alto, aqui, ó. Só que não tão alto assim. E depois o preço vai, ó. E aí você fica na dúvida. E aí eu te faço a seguinte pergunta. O topo, aqui da frente, ele tá na mesma região ali de trás? Não. Tá vendo? Então você vai considerar essezinho daqui de trás. Porque apesar de às vezes estar muito aqui, às vezes está muito perto, ó. Ele tá mais alto. Ele deu start na tendência, esse daqui, ó. Ele deu start na tendência, esse primeiro, que eu tô marcando agora de azul. Ele deu start na tendência, por mais que esse movimento ele volte perto, fez topos e fundos mais altos, tá? Então, a gente considera esse aqui como nosso início, tá bom? Então, é isso, gente. Essas são as regras. Basicamente, o que vocês precisam sempre fazer é descartar a consolidação, que envolve isso aí.
Deixa eu ver os exemplos aqui práticos para dar para vocês. Vamos aí. Ó, aqui a gente tem um exemplo. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só que legal. A gente tem aqui, ó, nosso início. Vamos ver ali em cima, peraí. A gente tem lá nosso início da tendência lá em cima. Ó, início. E depois o preço veio, ó, e voltou. Olha só. O início tá bem claro, né? Não tem muito o que confundir, só tem esse topo ali. E aqui no fundo, ó, ele foi fazendo, ó. Ó. E depois disso aqui, ó, consolida e vai e volta, ó. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, essa última região, tá vendo? Ó, olha só, tudo na mesma região. Então, aqui você pode considerar aqui, ó. Porque como estão todas na mesma região, você pega só um deles, tá? Então, você vai pegar esse fundinho aqui, ó, pra considerar, porque todo o resto tá na mesma região. Então, o objetivo sempre é filtrar, retirando as consolidações, tá? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Ah, ali mesmo, olha. Aqui mesmo na frente, a gente tem toda a estrutura de alta ocorrendo, tá vendo? A gente tem essa máxima aqui. E logo aqui tá visualmente, né, que você vê claramente que aqui houve uma quebra acentuada na estrutura, então não tem nem o que discutir. Aqui fez até um topo mais alto depois, mas a nossa estrutura aqui tá bem clara. Nesse caso não há dúvidas, porque aqui é o nosso início de movimento, ó, olha só. Aqui a gente tem um fundo, aqui outro fundo, ó, na mesma região. Você pega desse último. E aqui em cima, como está clara que a quebra na estrutura, ó, houve uma quebra acentuada na estrutura, você não tem nem o que nem pensar em incluir isso aqui na frente, tá? Porque a gente já teve uma quebra na estrutura e o objetivo é sempre que o nosso fim do movimento esteja antes da quebra da estrutura. Então, o preço vai lá, ó, faz topos e fundos ascendentes, ó. Faz a nossa máxima e depois ele quebra a estrutura. Então, nossa máxima está sempre antes da quebra, tá? Da estrutura. Então, nossa máxima é aqui. Vamos lá, deixa eu ver mais exemplos. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha esse exemplo aqui, gente, ó. Nosso início do movimento aqui tá bem claro, né? Só tem esse fundinho. Logo depois ele foi e voltou, ó. Topos e fundos mais altos, tá vendo? E aí, em seguida, olha, ó. Aqui, ó, a gente teve um topo, ó. Outro topo e outro topo. Uma consolidação. Então, na hora de você identificar o início e fim do movimento, aqui, ó, vai ser o seu fim de movimento. Isso considerando esse movimento todo, tá? E ali a gente tem o nosso fim do movimento, considerando esse topinho apenas, o resto você descarta, então a sua barra vertical fica aqui, tá? E o início aqui. Isso considerando o movimento como um todo, né? A gente viu já que a gente pode trabalhar o movimento aqui em separado, né? A gente teve aqui uma consolidação clara. Ou seja, se a gente tem uma consolidação é porque houve uma quebra numa estrutura, a gente tinha essa estrutura aqui de alta, e o preço aqui fez uma quebra e consolidou. Então, eu posso sim estar estudando esse movimento em separado. Eu posso sim estudar aqui como meu início de movimento, ó. Posso sim estudar esse movimento. Meu fim de movimento é meu início de movimento. Depois ele fez uma quebra, né, bem mais acentuada do que todas as outras da tendência e consolida. Então, gente, aqui também eu tenho um movimento que eu posso estar estudando, tá? Ó, um movimento direcional e logo em seguida uma quebra da estrutura. Então, eu tenho um movimento separado aqui que eu posso estudar, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. E é isso, gente. Essas são as regrinhas. Sempre excluam todas as consolidações, né, que vierem ao lado do movimento. Peguem sempre um movimento bem direcional, selecionando bem o topo e o fundo, o início e o fim do movimento, excluindo qualquer consolidação em torno, tá? Então, esse é o objetivo e essas são as regras na escolha do movimento topo-fundo. Até a próxima!